E a gente convidou um staff de primeira para apresentar o Lab de Tecnologia da Faculdade de Pedagogia, Faculdades Bilac. Vamos entender? A Faculdade Bilac inovou e trouxe muito design que tem com o respaldo de inovação desse grupo que sai na frente. Qual é o objetivo dessa proposta, desse Lab de Tecnologia da Faculdade de Pedagogia? Então, a ideia é que a gente tem aí uma geração que a gente chama de geração Z, que é uma geração que exige todas essas linguagens, esses equipamentos, essas inovações. Ou seja, a gente tem um aluno que vem hoje zapeando Facebook, iPad, Exatamente. iPhone, e aí esse é um desafio. Em paralelo, a gente tem professores que não tiveram formação para isso. Ou seja, a gente precisa formar esses professores para atender essa geração. A gente acabou criando um laboratório onde não existe mais aquela concepção tradicional onde o professor fala e todos a sala inteira escuta. Então, é um laboratório onde todos podem interagir em grupo, interagir direto com o professor e não tem uma frente da sala onde todo mundo olha para um único lugar. Tem vários pontos de atenção na sala. E aí que a gente começou a conceber esse ambiente, que tinha que ser um ambiente diferente desse tradicional, diferente da formalidade e que falasse todas as linguagens tecnológicas, visual, de ambiência. Então a gente começou a sonhar com esse ambiente. Nós estamos investindo nessa coisa do professor estudar, dele mexer na aparelhagem, para ele conseguir formar esse aluno que vai para o mundo lá fora e vai fazer bonito. É um trabalho de uma equipe multidisciplinar, né, Carmen? Porque eu precisava de um arquiteta para entender o que eu estava falando e colocar isso tudo na prática, porque além dessa questão de vamos sentar e trabalhar, tem uma coisa muito importante que é o processo de criação. Como é que a gente vai criar isso? Eu não quero criar sentadinho aqui. Eu quero o conceito Microsoft, conceito Google. Eu quero criar num ambiente que me dê prazer. Que te estimule. Começa por aí. Que me dê prazer para isso. Então, tem ambientes aqui que foram planejados para isso. Foi um desafio realmente criar esses espaços. E esse espaço aqui? Então, esse espaço, o conceito dele é um espaço da criatividade. Então, o que a gente buscou? Trazer para a sala de aula um ambiente que fosse mais descontraído. Então, o aluno pode sentar, ele pode conversar, ele pode ter um grupo tendo esse bate-papo, né? Aqui é chamado de área da criatividade. E uma outra ideia foi jogar uns puffs, criar uma mesinha. Então, o aluno pode sentar aqui e bater um papo e desenhar e liberar a criatividade. Esse espaço é um espaço descontraído. Então até o design, por exemplo, do catavento. Por quê? Aqui eu tenho 6 pessoas, cada um está interagindo com o outro automaticamente olhando no olho, diferente de uma bancada tradicional. A gente tem ambientes aqui... Essa mesa é catavento. Catavento, E ela é totalmente móvel, você tira daqui, vai, mexe, você monta do jeito que você quiser. Não existe aquela formalidade de uma bancada fixa. Olha só, Carmen, a gente tem a possibilidade de criar outros ambientes. A ideia dessa flexibilidade é poder fazer um grupo de 2 pessoas ou 4 pessoas. Essa é a ideia da mesa catavento. Nesse momento onde a gente precisa adequar o ambiente à necessidade da pedagógica, é que entra o trabalho entrou o trabalho do arquiteto, da nossa arquiteta, que conseguiu traduzir de forma muito adequada essa necessidade do curso de pedagogia. Eu percebi que você usou muita cor. Foi. Então, justamente para estimular. Então, se você tem aquela sala que é muito cinzinha, muito clara, que é o mobiliário tradicional, isso não estimula. Então, a gente resolveu liberar mesmo e jogar bastante cor. O painel, que a ideia foi trazer um pouco do pop art também para a escola, que é uma coisa super atual. Então, liberar e jogar essa questão das cores para estimular. Qual é o conceito que a gente tem que começar a passar para os futuros professores? Eles podem ser autor.
Porque essa molecada entra, passou as férias, foi no show, filmou tudo e pôs no YouTube. Eles falam um com o outro via YouTube. E o professor manda material numa apostila de papel, não tem sentido. Esse professor tem que também falar essa linguagem. Então a gente tem estudos aqui de áudio, de estudos de vídeo. Porque, por exemplo, eles escutam muito podcast. Como é que eu gravo um podcast? Eu mando podcast pro meu aluno, ele no caminho ele está escutando. Hoje as crianças, não só crianças como os adolescentes, os jovens também, eles estão muito mais expostos à tecnologia. E é necessário que o professor se prepare para isso. E essa preparação, ela vem junto do ambiente onde ele dá aula. Então é impossível a gente só falar de tecnologia, a gente tem que praticar a tecnologia e tem que trazer para esse ambiente toda essa tecnologia que é necessária para o dia a dia. No laboratório, nós usamos os revestimentos acústicos para evitar que o burburinho do ambiente exterior tivesse influências na parte das edições dos professores. A instituição tem isso, né, de vamos inovar, vamos fazer diferente, e aí ela lança os desafios pra gente e a gente compra a ideia e sai fazendo isso que vocês estão vendo aqui, né? Mas é porque lá atrás tem exatamente esse DNA de vamos ser diferentes. E agora, como é que fica o papel do professor? Agora, Carmen, é trazer esse professor que vem de um curso de pedagogia altamente tradicional e trazer esse professor para inovação. Trazer esse professor para o laboratório, trabalhar, se envolver. Por isso a gente tem preparado vários cursos, várias palestras, que é para o professor se envolver, para ele formar o meu aluno que vai lá para fora e vai formar outros alunos. Todo dia o trabalho do professor tem criação, porque ele enfrenta situações inusitadas todos os dias. E com isso, não só a criação, mas a inovação também, a gente trouxe isso para dentro do ambiente para que o professor consiga viver, o futuro professor, enquanto está estudando, consiga viver isso, esse ambiente de inovação, de criação, e ele consiga levar isso para depois para a sala de aula, onde ele for dar aula, onde ele for ensinar. Eu acho que o professor agora tem que aprender a gerar conteúdo para falar com esse aluno. Então, agora, querido, eu se fosse professora hoje atuante, porque eu sou educadora também, estaria investindo com certeza num curso para me atualizar, porque o desafio é grande. Principalmente essa questão de você ser autor. Porque assim, hoje a gente tem a internet onde todo mundo vai lá, tira. Quem abastece? A gente tem que mostrar para esses professores que a gente precisa abastecer para os nossos próprios alunos. Né? Para falar, né? Exatamente, para se comunicar. Com muito estilo? Com muito estilo. Que bacana poder entender que a tecnologia caminha junto com a educação. Educação com muito estilo.